Fala pessoal, muito boa tarde. Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 21 de outubro de 2024. Agora são aproximadamente 18h23. Já é final de tarde, uma segunda-feira. Começando aqui pelos mercados, as bolsas lá nos Estados Unidos tiveram aí um dia um pouco dividido. S&P acabou recuando 0,18%, Dow Jones 0,80% e a Nasdaq é uma leve alta aí de 0,28%. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado, somente na quinta-feira. Então, pessoal, retornando aqui para o Bitcoin, vamos analisar o que aconteceu aí de sábado para domingo e de domingo até agora e tentar entender aí os próximos passos, né? Vamos tentar antecipar aí as movimentações do mercado. Então, pessoal, no sábado para domingo a gente, né, verificou uma lateralização do preço, né, que nessa região dos 68.400, né, até o 500 haviam, né, alguns lotes ali e a gente sabia que de fato o mercado no sábado, principalmente, tem pouca volatilidade, né? Então o mercado ele ficou batendo cabeça aqui, de fato, nessa região mencionada e nossa expectativa era de que a partir de domingo, né, às 5 da tarde, adentrasse volume, né? Nossa expectativa, né, com bastante otimismo, era que adentrasse aí volume comprador, né, na busca ali próxima da região dos 70 mil, que era o nosso alvo ali, teoricamente, né, a virada de dezena, e onde prevalecia uma quantidade monumental de lotes, né? São Eram quase 40 milhões de dólares, né, posicionados. E vocês podem perceber que, de fato, a partir das 5 horas, entrou bastante volume comprador, né, induzindo o preço próximo à região aqui dos 69,5. Então, é importante salientar, pessoal, como que o livro ele pode ser intimidador, né? Então, quando você é um operador, né, você atua no mercado e utiliza o livro, você consegue enxergar, né, onde está o dinheiro. Isso pode ter sido um catalisador para o mercado não ter dado aí a continuidade, inclusive, de cravar ali nos 70 mil. Imagina você que esteja comprando e o preço a 69.500, você se depara com 40 milhões de dólares a serem comprados na região dos 70. Então, basicamente, acaba sendo um pouco intimidador e você pensa em colocar o seu no bolso, né, e sai fora. Então, tivemos aí o preço chegando próximo, né, do nosso alvo e o nosso intuito, de fato, era que chegasse nessa região ou pelo menos com uma proximidade maior. E, ao mesmo tempo, aguardávamos o fechamento do semanal acima dessa região para que nos trouxesse uma maior segurança, tá? Então, por isso que eu frisei aqui a importância de um tempo gráfico maior, né? Fechando acima aqui dessa região, que é um ponto de decisão, né? Teoricamente, você altera a estrutura de preço a partir aqui do rompimento. E, como eu disse, eu acabei mantendo, inclusive, né, a resistência aqui com a demarcação da cor vermelha, caracterizando aí como uma resistência, justamente porque eu sabia de quão conflituoso é essa região. E, evidentemente, né, era necessário o fechamento acima, desde que houvesse mais condicionantes evidências, né, como foi citado nas análises anteriores, justamente para continuidade do mercado. Então, de fato, houve o fechamento acima, mas
simplesmente não apareceu mais evidências, né? E quando eu digo evidências, é analisando a partir do momento em que o mercado começou aí a entrar em um modo descendente. Então aqui, por exemplo, já caracterizou um doji de reversão, que a gente sabe que após o doji vem, né, um candle de força. E quando você vem reduzindo o tempo gráfico, você já percebe uma estrutura, né, de topos descendentes cada vez menores, né? Inclusive volume comprador, né, menor do que volume vendedor. E isso dificulta para nós que esperávamos aí mais volume comprador ou uma estrutura ascendente. E foi o que aconteceu aqui, né, pessoal? A estrutura tornou-se descendente, pouco volume comprador e, teoricamente, aqui, onde haveria necessidade de segurar o preço para permanecer acima da nossa região caracterizada aí como zona de patrulha, né? O próximo candle aqui no tempo gráfico de 2 horas simplesmente veio o vendedor também. Então, a gente acabou encontrando alguma dificuldade por parte dos compradores e por isso que é válido salientar que regiões de alteração de estrutura, elas são muito importantes. E eu frisei isso bastante, justamente porque haveria necessidade, né, da confirmação preferencial pelo fechamento do semanal acima com evidências, né, mais evidências ao ponto aí de caracterizar, né, a nossa guinada de alta ali pela busca da região dos 70. Então, acompanhando aí o mercado nesse momento, a gente viu, né, que de fato aqui houve o rompimento dessa região, né, não houve volume comprador aqui evidenciando, né, a segurada do preço. Então, permanece aqui, né, a nossa resistência e ao mesmo tempo os compradores começaram a reagir próximo aqui da nossa região de suporte, né? Já era um suporte marcado por nós aí já há vários dias. E aí os compradores começaram a reagir de fato aqui nesse suporte que já estava demarcado aqui no nosso gráfico. Então, basicamente a gente tem um mercado novamente próximo aqui, né, da nossa resistência. E a partir daqui, pessoal, a gente poderá tomar aí alguma atitude no sentido de que é necessário verificar como o preço vai comportar nessa região. Ou seja, se houver o rompimento, depois recusa preço, depois o rompimento, teoricamente será necessário a gente alterar a amplitude dessa marcação. Tá? Como assim alterar a amplitude? Se você analisar, por exemplo, aqui no diário, ainda permanece uma estrutura de topos descendentes. Tá? Mesmo que tenha acontecido aqui um eventual falso rompimento, a gente ainda tem aqui topos descendentes, né? Pegando ali desde o topo histórico. Então, quando eu falo alterar a amplitude, é a gente simplesmente esticar a resistência ao ponto de recolocar ela usando como um novo nível de preço, ou seja, ainda mantendo a estrutura descendente e utilizando como uma nova região de patrulha. Então, por isso é importante verificar como o preço vai comportar nessa região antes de tomar essa atitude, justamente para verificar se fará sentido ou não. Então, eu preciso aguardar o mercado atuar aqui nessa região, verificar se haverá respeito, né, ou se simplesmente o preço irá passar
depois voltar, enfim, se tornar aqui uma avenida, né, como a lateral direita da seleção, né, onde passa tudo, aí a gente faz aí a mudança, né, na amplitude aqui da marcação e vai passar a utilizar aqui esse topo como a nova zona de patrulha, né, indicando que ainda prevalece a estrutura de topos descendentes, tá? Outro fato que me chama a atenção, e também eu acredito que seja de extrema importância, é o que se percebe que o volume de venda hoje ele já supera o de compra de ontem. Tudo bem que a gente está comparando um dia útil com um dia não útil, mas é interessante isso ficar no radar, porque evidentemente, supondo que amanhã adentre volume comprador no mercado, seria interessante que o volume, né, ele sobressaísse sobre o dia de hoje, porque volume induz tendência. Então, imagina que amanhã adentre volume comprador, mas vamos supor que seja um volume não expressivo, um volume comprador baixo, um candle não caracterizado com força. Isso aí acaba também ligando um sinal de alerta, né? E, evidentemente, a gente poderá ter aí um mercado passando por algumas correções que, de fato, é natural, até pela amplitude aí do movimento, né, dos últimos dias, mas é importante frisar, né, essa possibilidade, justamente para não pegar aí de surpresa os criptoinvestidores. Então, vale salientar essa possibilidade e a gente precisa acompanhar aí nas próximas horas até o dia da manhã e ver como é que vai sobressair, né, o volume em relação ao que foi dito aqui. Eu não acredito que, pelo menos até o fechamento do diário, deva haver aí uma entrada de volume comprador ao ponto de mudar aqui drasticamente a estrutura do candle já formada hoje. Então, nosso próximo passo é acompanhar aqui, né, a região dessa resistência e verificar se haverá, né, o respeito pela região ou se simplesmente a gente terá que alterar a amplitude da marcação ao ponto de utilizar esse último topo aqui no 69,5 como a nossa nova zona de patrulha. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. A gente vai dar uma olhadinha no livro agora para finalizar aqui. A gente vê o livro bastante distribuído. Assim, não há aí regiões com bastante acúmulo de lotes. Vale ressaltar que a região do 69 tem quase 13 milhões de dólares a serem executados nesse nível e na região dos 66,5, que é próximo, né, do nosso suporte, onde houve ali a retração, é aproximadamente 8 milhões de dólares. Nas proximidades do preço a mercado, a gente tem aqui no 67.800, quase 6 milhões de dólares e os compradores tentando segurar aqui no 67.600 com quase 6 milhões de dólares também. Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar aí ao longo do restante do dia e, evidentemente, frisar essas possibilidades que foram colocadas aqui para você, ao ponto da gente
readaptar nossas marcações, enfim, tentar identificar aí o que que o mercado ele pretende fazer nos próximos dias. Lembrando que as eleições se aproximam e nossa expectativa é que no mês de novembro traga maior volatilidade para o mercado. Fechou, pessoal? Então, agradeço aí novamente a presença de todos. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Muito obrigado novamente. Uma boa tarde e até amanhã.